Olá, jovens! O tema desse vídeo é relações binárias. Relações binárias é um tema de matemática discreta, mas que tem muita utilidade em outras áreas da ciência da computação, especificamente bancos de dados, mas também ajuda muito a compreender como que objetos se relacionam e quais propriedades que a gente está acostumado a chamar com certos nomes para alguns tipos de objetos, na verdade elas fazem parte de uma coisa mais abstrata, mais geral, e que a gente consegue interpretar quase que de maneira automática, muitas vezes, para vários tipos de objetos diferentes. Tudo um pouco abstrato até agora, mas eu espero que com os exemplos aqui desse vídeo as coisas comecem a ficar claras. A gente deve ter aí mais ou menos uns 2 vídeos falando de relações binárias, tá bom? Então, para começar a contextualizar, lembre-se que definimos em algum momento uma função de um conjunto A para um conjunto B como sendo um subconjunto do produto cartesiano, tá? Onde toda vez que a gente quiser falar que f de A é igual a um elemento B, isso aqui pode ser matematicamente interpretado como dizer que o par ordenado AB pertence a f vista como subconjunto do produto cartesiano. E f é um subconjunto do produto cartesiano, e para a gente chamar um subconjunto do produto cartesiano de uma função, precisa que esse subconjunto satisfaça uma propriedade. A propriedade é que para todo elemento do primeiro conjunto, do conjunto A, existe um único elemento do conjunto B, tal que o par ordenado com esse elemento do conjunto A e um elementozinho lá do conjunto B pertence a F. Aqui o que é? É que para todo elemento do conjunto vai ter um parzinho ordenado com ele na primeira coordenada, e que o elemento do conjunto B que vai satisfazer isso é único, ou seja, não tem mais de um. Tá? O único aqui é essa exclamação, né? Isso aqui determina a função, e é claro que se a gente quiser, por exemplo, que a função seja injetiva, a gente vai dizer que quando você pega 2 elementos diferentes do conjunto A, o parzinho ordenado vai ter que ter uma segunda coordenada diferente para cada um. Se a função é sobrejetiva, todo elemento do conjunto B vai ter um elemento do conjunto A que está indo nele. Tá? Mas a propriedade que define o subconjunto do produto cartesiano ser função é essa. O nosso objetivo agora é olhar de forma mais geral para outros tipos de subconjuntos do produto cartesiano. Em geral, um subconjunto do produto cartesiano de A com B é chamado de uma relação binária entre A e B. Tá? Mas a gente vai estar particularmente interessado no caso em que os dois conjuntos são iguais. Então, na verdade, a gente vai estar relacionando elementos de A com outros elementos de A. Mas aqui um exemplo onde os conjuntos são diferentes. O conjunto A, 0, 1, 2. O conjunto B, letras A e B. Então, por exemplo, esse subconjunto do produto cartesiano que contém esses 3 elementos é uma relação binária entre A e B. E note que isso aqui, claro, não é uma função. Não é uma função até por 2 motivos. Primeiro, o elemento 2 não está relacionado a ninguém. E o elemento 0 está relacionado a 2 pessoas. Não tem nenhum problema. Aqui eu não estou exigindo que isso seja uma função, estou exigindo apenas que seja um subconjunto do produto cartesiano. E essa, inclusive, é uma maneira muito conveniente de representar subconjuntos do produto cartesiano. Você coloca os elementos de um dos conjuntos do primeiro conjunto à esquerda, os elementos do segundo conjunto à direita, e coloca setas da esquerda para a direita para indicar que cada um desses elementos aparece, cada um desses pares ordenados é representado por uma seta. Por exemplo, essa seta aqui de 0 para A, claro, corresponde ao par ordenado 0A. Existe uma outra maneira muito conveniente de representar relações binárias, que é utilizando matrizes. Tá? Então eu vou colocar por convenção, o primeiro conjunto, os elementos são as linhas, o segundo conjunto, os elementos são as colunas, e eu vou colocar zeros e uns caso o par ordenado esteja lá ou não. Então, por exemplo, o 0A está lá, tem um 1 aqui na linha 0, coluna A. O 1A está aqui, tem ali um 1 na linha, um 1 aqui na linha 1, coluna A. Beleza? Então, você tanto pode representar uma relação binária elencando, escrevendo os pares ordenados, como fazendo a matriz, como também fazendo essa diagramação com pontos e setas. São todas maneiras
tem diferentes utilidades para cada uma delas. A gente vai ver aqui ao longo desse vídeo e do próximo algumas utilidades para cada uma delas. Nesse vídeo a gente vai acabar falando mais sobre matrizes até, tá bom? Né? E só lembrando, vai ser sempre com essa convenção. O 1 representa que está e o 0 representa que não está, tá bom? Então, quando você tem um subconjunto de A cartesiano A, isso é chamado de uma relação no conjunto, né? Então, uma relação no conjunto. Então, vocês já conhecem muitas relações binárias de um conjunto que ele próprio. Né? Você não costuma chamar elas de relações binárias, a gente vai começar a se acostumar agora. A mais famosa delas, com certeza, é a relação de comparar números para saber qual é maior ou menor. Vocês estão fazendo isso, quem quer que esteja vendo esse vídeo, há pelo menos uns 20 anos. Não, 20 exagerei, uns 15 anos. Tá? Então, ao comparar dois números inteiros, por exemplo, isso podia ser real, racional, podemos definir uma relação R, que é um subconjunto dos inteiros cartesianos inteiros, pela seguinte regra: um par ordenado AB pertence à relação precisamente quando A é menor ou igual a B. Então, essa noção de comparar dois números, ela pode ser matematicamente, abstratamente representada pela ideia da existência desse subconjunto do produto cartesiano, em que você, toda vez que um número for menor ou igual que o outro, você coloca naquele subconjunto o par ordenado que contém o número menor ou igual na esquerda e o número maior ou igual na direita. Então aqui fica bem claro que a relação R ela é determinada pelo comparador e vice-versa. Se você não sabe nada de comparação de números, mas você sabe que 1, 2 é um elemento que pertence à relação, você pode, né, declarar que 1 é menor ou igual que 2. Então as coisas vão e voltam aqui. Então 1, 2 pertence a R, menos 5 pertence a R, porque menos 5 menor ou igual que menos 5, mas 4, 1 não pertence a R, porque 4 não é menor ou igual que 1. Tá? Então, já para a gente agora, né, comparar com o que a gente estava fazendo, né, as matrizes lá do slide anterior, se eu tenho um conjunto A que vai de 1, 2, 3, 4, 5, como que é a matriz dessa relação de menor ou igual? Eu vou colocar os elementos de A na linha, os elementos de A na coluna. A princípio não precisa ser nem na mesma ordem, mas a gente vai sempre querer que seja na mesma ordem. E a gente vai colocar zeros e uns à medida que o elemento da linha for menor ou igual do que o elemento da coluna. Se você fizer isso de maneira relativamente criativa ou atenta, você consegue escrever de forma que a matriz fique nesse formato. Tá? Então, os elementos 1, 2, 3, 4, 5 na linha, 1, 2, 3, 4, 5 na coluna. Eu vou colocar 1 precisamente se esse elemento for menor ou igual do que esse. Então, note que é por isso que aqui eu tenho 3 uns e aqui eu tenho 2 zeros. Tá? Isso aqui é muito importante. A matriz não é única. O que é que eu quero dizer com isso? A matriz não é única porque eu posso alterar a ordem. Eu não preciso nem colocar a mesma ordem nas linhas e colunas. E mesmo que fique na mesma ordem, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, 5, eu podia ter colocado 4, 3, 1, 2, 5. Tá? E a matriz seria diferente. Então aqui não tem nada muito especial ainda no formato dessa matriz. Claro que você já pode começar a olhar para essa matriz e identificar algumas propriedades. Vai ter uma relação no próximo slide que a gente vai até fazer isso. Mas a princípio a matriz não é única, ela poderia ter outra cara. Essa coluna inteira poderia trocar de lugar com essa primeira coluna, desde que, claro, o rótulo fosse junto com a troca. Beleza? Tá. Então aqui agora uma outra relação, né? Que se comporta mais ou menos um pouco, o sinal é até meio parecido com essa relação de menor ou igual. O conjunto 1, 2, 3, eu vou olhar para o conjunto das partes, ou seja, o conjunto que contém todos os subconjuntos, né, todos os 8 subconjuntos do conjunto A, e vou olhar para a relação R, definida no conjunto das partes, definida pela regra em que um conjunto S e um conjunto T formam um par ordenado pertencente à relação R, precisamente se S não R, S é um... Opa, ficou meio perdão. Se S é um subconjunto de T. Nossa, tá horrível isso, hein? Podemos melhorar aqui. Tá. Então, por exemplo, o par ordenado que contém 1, 3 na primeira coordenada
e 1, 2, 3 na segunda coordenada pertence à relação R. Por quê? Porque este primeiro é um subconjunto do segundo. Mas o par ordenado que contém o conjunto que tem um 3 na primeira e o conjunto que contém um 2 na segunda não pertence à relação R porque esse conjunto não é subconjunto desse. Tá? Note que podemos novamente representar essa relação por meio de uma matriz. Eu estou elencando aqui, numa ordem qualquer que eu inventei, os elementos do conjunto das partes, ou seja, todos os subconjuntos do conjunto A. Então, todos eles aqui, os 8 nas linhas, os 8 nas colunas. Eu sempre iremos preferir respeitar a mesma ordem nas linhas e nas colunas, né, para não ter muita confusão. A ordem, uma vez sendo a mesma ordem, a ordem que você vai escolher, debateremos eventualmente qual que é uma boa ordem, mas aqui eu acabei fazendo uma escolha em que essa matriz ela compartilha uma propriedade ou duas propriedades com a matriz do exemplo anterior e que já vai ser útil a gente notar. Né? Olhando para essa matriz e para essa matriz, será que a gente consegue estabelecer aqui, né? Bem, matriz é diagonal, a diagonal da matriz é toda constante igual a 1, e a matriz é triangular, né? Daqui para baixo é tudo 0. E na verdade ainda quero provocar e perguntar se tem algo a mais, mas por enquanto essas duas. Né? E por que essas coisas aconteceram? E a diagonal é fácil. Por que essa matriz é diagonal? Por que essa matriz é diagonal? Porque eu estou colocando a mesma ordem, né? Os elementos eles estão vindo na mesma ordem, linha e coluna, e todos os elementos do conjunto A satisfazem a relação com ele próprio. Menos 5 é menor ou igual que menos 5, menos qualquer número é menor ou igual que menos ele mesmo, qualquer número é. Nesse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, todos esses números são menores ou iguais a cada um deles. E nesse exemplo, qualquer subconjunto do conjunto A é um subconjunto dele próprio. Então, se você olhar uma entrada diagonal, ela sempre vai estar perguntando se a relação é satisfeita entre um elemento e ele mesmo. E para essas duas relações isso era o caso. Tá? Não são todas as relações que vão satisfazer isso, mas para essas relações isso era o caso. E a questão de ser triangular superior? Essa é um pouquinho mais delicada, mas pelo menos o que nós podemos garantir agora, sem muita dificuldade, é que toda vez que um elemento for 1, o simétrico dele obrigatoriamente tem que ser 0. Por que isso? Porque se você pega, nesse exemplo, dois subconjuntos diferentes, então a gente está fora da diagonal, e um deles está contido no outro, a volta não vale. Né? Se eles são diferentes e esse está contido nesse, é porque tem todos os elementos aqui estão aqui dentro e tem um elemento aqui que não está nesse, porque eles são diferentes. Tá? Então, é por isso que aqui, pelo menos, o que a gente pode garantir é que se tem um 1 numa posição fora da diagonal, a posição simétrica é 0. E naturalmente, a mesma coisa nesse exemplo. Por quê? Porque se um número é menor ou igual que o outro e eles são diferentes, ou seja, eu estou fora da diagonal na matriz, né? Tem uma relação de desigualdade e a relação só vale para um lado. 3 é menor que 5, 5, claro que não vai ser menor que 3. Então, é também o motivo pelo qual, se aqui é um 1, aqui obrigatoriamente é um 0. Então, eu ainda não estou explicando por que é que todos os 1s estão em cima da diagonal, isso a gente vai ver no próximo vídeo. Ou por que é possível escrever uma matriz em que isso acontece. Mas eu estou pelo menos explicando por que eu não tenho um na posição e um na posição simétrica. Isso já é importante agora. Na verdade, essas matrizes satisfazem uma outra propriedade, né, que a gente vai elencar daqui a pouco, mas que eu já posso dar um spoiler, que é o fato que se você pega aqui uma linha, essa linha do 1, por exemplo, e tem um 1 aqui embaixo, e você vem aqui para um 2, e tem um outro 1 aqui, obrigatoriamente esse L obriga que tenha um 1 aqui.
tá? Né? Então essa matriz ela não tem L's, ela só tem esses quadrados aí, tá bom? Isso também é uma propriedade importante aqui. Vamos olhar para mais um exemplo. Os mesmos exemplos, mas mais uma maneira diferente de representá-los. Aqui, em vez de usar matriz, a gente está usando o diagrama com seta. Né? Então essa daqui está representando... Essa daqui está representando a relação de menor ou igual. Cada uma dessas setas representa uma decisão de menor ou igual dentre esses números. Por exemplo, essa seta está dizendo que 2 é menor ou igual que 2. Ela corresponde à diagonal da matriz. Note que todos os elementos têm uma seta para ele próprio. Né? Essa seta daqui está dizendo que 2 é menor ou igual que 3. Então, todas essas setas estão representando essa desigualdade. Então, é um lá da matriz. Né? Mesma coisa aqui embaixo. Né? Então, a propriedade que se eu tenho 1 na matriz eu não tenho 0, eu tenho que ter um 0 na posição diagonal, é equivalente a dizer que se eu tenho uma seta indo, eu não tenho a seta voltando. Note que todas essas setas elas só vão, né? Eu não tenho a volta. Né? A propriedade que a matriz tem uma diagonal todos 1 significa dizer, aqui eu até esqueci de desenhar, deveria ter aqui, claro, todas essas setas apontando para ele próprio, assim como tem no outro exemplo. E a última propriedade que eu mencionei, que é quando tem aquele L, tem que fechar o quadrado, é que aqui, todos esses desenhos, se essa seta vem para cá e essa seta vem para cá, obrigatoriamente tem uma seta que fecha o triângulo. Então aqui, toda vez que você tem um caminho com duas setas, o triângulo fecha. Em qualquer um desses dois exemplos. E essa propriedade a gente pode representá-la matematicamente, dizendo que se um elemento AB pertence à relação e o elemento BC pertence à relação, ou seja, elemento AB, elemento BC, então obrigatoriamente o elemento AC pertence à relação. Tá? Então, essa propriedade também é uma propriedade muito importante e agora a gente vai dar nomes a essas três propriedades. Tá? Uma relação R em um conjunto A, ela é chamada de reflexiva, se para todo elemento do conjunto, o par ordenado com aquele elemento nas duas coordenadas pertence à relação. Nos dois exemplos que a gente viu, x é menor ou igual que x para todo x que é um número inteiro, ou S está contido como subconjunto em S para todo o conjunto S, lá subconjunto de um conjunto fixado qualquer. Uma relação R é chamada de antissimétrica se toda vez que eu tiver um par ordenado nela e as coordenadas forem diferentes, obrigatoriamente o par ordenado invertendo as coordenadas não pertence à relação. Então, dizer que um número é menor que outro, menor ou igual, mas não é igual, a volta não vale. E mesma coisa, se um conjunto está contido em outro estritamente contido, não vale que a volta, o T estaria estritamente contido em S. E uma relação é chamada de transitiva toda vez que eu tenho, isso que a gente viu no slide anterior, o AB pertence à relação, o BC pertence à relação, e só briga que o AC pertence à relação. Tá? E aí, no caso dos exemplos, fica fácil ver se x é menor ou igual a y, y é menor ou igual a z, x é menor ou igual a z, para quaisquer números. E se S é um conjunto contido em T e tem um conjunto contido em U, S está contido em U. Essas três propriedades, note, elas são absolutamente abstratas, definidas em termos de pares ordenados pertencendo a subconjuntos, mas elas incorporam coisas que a gente já sabia, tanto sobre a relação de menor ou igual, como sobre a relação de estar contido. Em algum momento da sua vida você pode ter se perguntado se o conjunto está contido em outro é a mesma coisa que o número ser menor ou igual, porque as coisas se pareciam tanto. E agora finalmente a gente está tornando essa intuição uma coisa mais concreta em termos do uso dessa abstração da ideia de relação e extraindo
né? O que é que essas propriedades tão naturais lá nos objetos, como que elas podem ser representadas nesse nível de abstração maior. Tá? Uma relação que satisfaz essas três propriedades, ela sempre será chamada de uma ordem parcial. Então, aqui agora não importa de onde veio, se eu tenho um subconjunto do produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo, e este subconjunto satisfaz essa propriedade e essa propriedade, você sabe que esse conjunto é uma relação que é uma ordem parcial. Tá? Não importa se ela foi construída a partir de menor ou igual, de conjuntos estarem contidos em conjuntos, ou qualquer outra coisa. Tá. 2 exercícios. Primeiro, considere o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Defina a relação em A, dada por o par ordenado AB pertence à relação precisamente quando A divide B. Isso é uma ordem parcial, sim ou não? Bem, é uma ordem parcial. Verifique. Verifique que essa relação satisfaz essas três propriedades. Você vai utilizar a propriedade da divisibilidade. Outros exercícios. Essa daqui eu vou de fato deixar para vocês pensarem, né? Mas é fácil. Outros exercícios. Em um conjunto com N elementos, quantas possíveis relações eu posso inventar que são reflexivas? E a ideia aqui é muito bom você pensar em termos de matrizes. Né? Porque se eu tenho N elementos nas linhas, N nas colunas, o fato da relação ser reflexiva significa dizer que a diagonal só tem uns, que não tem escolha. Acabou. O resto é livre. Para cada uma das posições fora da diagonal, você tem uma escolha de colocar ou não colocar o elemento dentro da relação. Quantos elementos tem aqui fora da diagonal nessa matriz? E se você tem uma escolha de 2 opções para cada um deles, a resposta aqui vai ser 2 elevado à quantidade de elementos. Pergunta número 2. Quantas relações antissimétricas existem? Novamente, você vai ter sua matriz. Agora, a diagonal não tem restrições, então é livre. Então, para cada um dos elementos na diagonal, você tem a escolha de colocar ou não colocar. E para cada posição fora da diagonal e a sua simétrica, você tem 3 opções. Ou um está e a outra não, ou vice-versa, ou nenhuma delas está. O que não pode acontecer é ambas. Ambas não podem estar juntas. Então, quantas posições você tem na diagonal? 2 elevado a essa quantidade. Quantas posições pares você tem fora da diagonal? 3 elevado a essa quantidade, multiplica tudo. Fácil, um pouquinho menos fácil, e essa. Quantas relações transitivas existem? E o motivo pelo qual eu coloquei esse exercício aqui é porque pergunta número 1, fácil. Pergunta número 2, mesmo nível de dificuldade, um pouquinho mais engraçada. Pergunta número 3, ninguém conhece uma fórmula. Ninguém conhece uma fórmula. Claro que você pode, por exaustão, calcular para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Rapidamente você vai descobrir que não tem um padrão muito claro para outros valores, não tem uma fórmula fechada. A sequência, obviamente, está calculada para vários valores pequenos de n. Tem paper publicado, você pode até dar uma pesquisada na internet agora, mas o interessante desse exercício é como que, apesar de serem propriedades simples, que parecem estar no mesmo nível de complexidade, à medida que você vai entendendo aqui, pelo menos essa parte de contagem, ela é significativamente mais difícil para a propriedade de transitividade. Tá bom? Até já.